Nós vamos falar nessa aula sobre condições adversas. Condições adversas são situações encontradas quando dirigimos que podem nos proporcionar riscos. São elas: condição adversa luz. Quando é que a condição luz torna-se um risco para a gente? Pelo menos em duas circunstâncias eu posso afirmar. Quando acontece o ofuscamento. O que é o ofuscamento? É o excesso de luz nas vistas do condutor, prejudicando a visibilidade do condutor. Aqui pela figura isso fica bem representado, né? Nós temos aí o veículo projetando o farol alto nos nossos olhos, então a gente já tem um certo ofuscamento. A gente tem uma perda de visibilidade em razão do ofuscamento provocado aqui pelo farol alto desse veículo. Certamente, essa luz também poderia ocorrer por questões naturais, por exemplo, o sol ao amanhecer, ao entardecer, o sol nascendo ou se pondo, em baixa altura, ele também pode nos atrapalhar. Quais são as dicas nesse sentido? Bom, se é você que está com o farol alto, se é você que está projetando o farol no olho de alguém, a dica é abaixar o farol quando vai cruzar com outro veículo ou quando vai seguir um outro veículo, certo? Você seguindo um veículo também tem que abaixar os faróis, porque o seu farol é projetado no retrovisor do veículo da frente e o facho de luz retorna prejudicando a visibilidade do motorista da frente. Agora, se é você o prejudicado, se é o farol do outro veículo que vem na sua direção, primeiro, você não pode, em nenhuma hipótese, fazer a chamada guerrinha de faróis. Porque o outro projetou o farol no seu olho, você vai projetar no dele. O que vai acontecer? Vão ser dois motoristas com a visibilidade prejudicada. O risco de acidente é muito maior, com certeza. O que você deve fazer é, no máximo, piscar os faróis para alertar o outro condutor sobre essa circunstância prejudicial a você e procurar se orientar pela marca marginal da pista, ou seja, a linha de bordo da pista. Nesse momento, não é interessante que você se oriente pela linha central da pista, pois sendo assim, você estaria direcionando a sua visão para o veículo que vem em sentido contrário e estaria então prejudicando ainda mais a sua visibilidade. Então, em caso de farol alto, pisque os faróis para o outro veículo e procure se orientar pela linha de bordo da pista, a linha lateral da pista. E que também, acontecendo por questão de luz natural, ou luz do sol, né, ao amanhecer ou entardecer, você pode estar usando aí aquele dispositivo que é a pala interna de proteção que o próprio veículo dispõe, né? O motorista e o passageiro tem à sua frente ali aquela pala de proteção contra o sol. Você pode estar baixando e tentando amenizar o prejuízo em relação à visibilidade. Já a penumbra é a falta de luz. Esse problema penumbra normalmente ele acontece ao cair da noite, na transposição do dia para a noite, por dois motivos. Primeiro, pela perda natural de luminosidade, claridade, porque o sol se põe e o cair da noite nos traz a penumbra. Nesse momento, os faróis não são tão eficientes. Os faróis do veículo vão ser mais eficientes quando numa penumbra total, ou seja, numa escuridão total. Aí você acendeu os faróis, ótimo, eles vão clarear muito bem. Agora, no meio termo, entre o dia e a noite, os faróis não têm tanto efeito. Se vocês prestarem atenção, vocês vão observar isso. O segundo problema é a questão de adaptação das nossas vistas. Você pode observar que se você anda na rua, no sol, aí quando você entra dentro de um ambiente fechado, que também não está tão escuro assim, mas você, a princípio, quando você faz aquela transposição, que você saiu do sol e entrou dentro do ambiente fechado, você vai ter a sensação de que ficou tudo muito escuro, mas dentro de aproximadamente 5 a 10 minutos as suas vistas acostumam com essa situação e você vê que não está tão escuro assim. E é exatamente isso que acontece quando a gente está dirigindo. Você está lá dirigindo durante o dia, o sol está lá, está clareando, tudo muito bem. Ao cair da noite, até que as suas vistas acostumam essa perda de claridade natural em razão do pôr do sol, você acaba tendo essa sensação de penumbra ainda mais do que ela realmente é. A dica é, se é em pequeno deslocamento, não tem problema nenhum. Deslocamento de 10, 20 km, tudo bem. Mas se você está realizando uma viagem, longa viagem, o ideal, o adequado seria que você programasse a sua parada para o seu descanso nesse período, entre o cair da noite, aí, né, a transposição do dia para a noite. Então, ficou aí a dica em relação
a condição adversa luz. Então já estamos conhecendo essa situação e passamos a conhecer aí e já sabemos como reagir mediante ela. A próxima situação, ou a próxima condição adversa, está relacionada a tempo. Tempo, clima, né? Vamos dizer assim, o clima, que pode ser chuva, vento, calor, frio, neblina, cerração. Bom, que chuva prejudica ao dirigir, isso aí ninguém tem dúvida, todo mundo sabe. Inclusive, basta começar a chover para os acidentes começarem a aumentar. Agora, vento, tem muita gente que fica em dúvida. O vento também prejudica? Tanto prejudica que existe até placa para sinalizar isso. Placa de advertência, que significa vento lateral. Você já deve ter visto. Se não viram, não procurem lá. Calor, com certeza, provoca fadiga, sono no condutor. O frio, principalmente para motociclistas, muito prejudicial. Neblina e cerração, nós temos aqui no desenho uma situação de neblina, cerração, onde a visibilidade é muito prejudicada. Então, já conhecendo isso aí, a gente já sabe dos riscos que oferece. Em relação a dirigir na chuva, procure acender as luzes do veículo, reduzir a velocidade, principalmente no início da chuva. Imagine, pista seca, junta poeira, óleo, vegetação, folhagens e outras coisas que vêm sujando a pista ali. Quando, nos primeiros minutos de chuva, a pista molhada, o que acontece? Simplesmente molha aquela sujeira toda da pista e ela fica extremamente deslizante. A aderência ali é muito comprometida. A aderência que eu digo é a capacidade dos pneus se agarrarem na pista. Fica muito comprometida. Então, o adequado é o quê? Reduzir imediatamente a velocidade. Se está andando em 90, 100, você vai cair para 60, 70, dependendo da intensidade da chuva, até menos, 50, 60 por hora. Aumentar a distância de segmento entre o seu veículo e o da frente, manter as luzes do veículo acesas para que os outros melhor possam te visualizar. Em relação à neblina, cerração, as dicas são praticamente as mesmas. A única diferença em relação à chuva é que não vai ter perda de aderência, né? Porque a pista permanece seca. Agora, em relação à visibilidade, com certeza é prejudicada, tem que acender as luzes do veículo, aumentar a distância em relação ao veículo da frente e tudo mais. Então, ficaram aí as dicas em relação às condições adversas, tempo. Condição adversa, via ou pista. Quais são os problemas que a gente pode encontrar relacionados à via, à pista? Buracos, falta de acostamento, vegetação na pista, né? É muito comum a gente estar viajando aí, e mato começando a invadir a pista, diminuindo aí o nosso campo de visão, o nosso ângulo de visão, escondendo algumas placas de sinalização. Nesse caso aqui nós temos até folhagens espalhadas pela pista, o que já vai comprometer a aderência, né? Temos aqui também água empoçada na pista. Veja que não tem um bom escoamento da água, que também pode prejudicar aí a boa condução do veículo. Ou seja, aqui nós poderíamos dar aí mais várias outras situações envolvendo condições adversas relacionadas à via ou à pista. Enfim, se você dirige por uma pista que você, além de não conhecê-la bem, e observa que a pista oferece algumas dessas situações aí que são consideradas perigosas, diminua a velocidade, seja mais prudente, mais cauteloso, para evitar então uma situação pior e mais perigosa. Condição adversa, trânsito. A condição adversa trânsito ela pode acontecer em razão de congestionamento, intensidade de veículos pesados. Dependendo da rodovia, a gente vai viajar, a gente pega muito trânsito de veículos de grande porte, carreta, caminhão, o que acaba dificultando a viagem da gente, nos força a estar fazendo ultrapassagens constantes, ultrapassa um, daqui a pouco tem que ultrapassar outro. A dica é manter a calma, saber esperar o momento exato para fazer a ultrapassagem, em hipótese nenhuma ultrapassar em locais onde seja proibido pela sinalização, em locais que não ofereçam condições suficientes para que você tenha certeza do sucesso na efetivação da manobra de ultrapassagem. Um dos principais motivos de acidentes fatais em rodovias são ultrapassagens mal planejadas. É o que nós mais vimos a polícia rodoviária divulgar aí nas suas estatísticas. As principais causas de acidentes, né, em razão do motorista são embriaguez, excesso de velocidade e
imprudências conforme ultrapassagem mal planejados em locais proibidos. Então, manter a calma. Aqui, quando fala aglomeração de pedestre, locais onde tem uma intensidade maior de pedestre. Com certeza, demonstrar aí uma prudência especial, dirigindo mais devagar, sendo mais cauteloso, sendo mais educado, dando a prioridade de travessia para o pedestre. Aqui no desenho, se vocês observarem, vocês vão ver que tem um garotinho aqui, ó, que atravessou correndo entre os veículos. Situação complicada, tanto para ele quanto para os demais condutores. Então, algum dos motoristas aqui até poderia criticar a atitude desse garotinho, mas na verdade o que os motoristas devem fazer? Dar o seu jeito aí para tentar amenizar o risco aqui que esse garotinho se envolveu. Condição adversa veículo. As condições relacionadas ao veículo são má conservação, acomodação inadequada da carga, passageiros alterados ou inquietos. Aqui, má conservação. O que o motorista poderia, você como condutor, pode fazer para evitar essa circunstância de má conservação? Está dando manutenção preventiva no veículo, constantemente está observando os itens de segurança do veículo, os itens obrigatórios, dando a manutenção, trocando, calibrando o pneu, observando o desgaste dos pneus, observando o desgaste dos freios. Está sendo observando o bom funcionamento do veículo para evitar de, na hora que você mais precisar, ele te deixar na mão. Acomodação inadequada da carga, aqui no desenho nós temos um ótimo exemplo disso, né? Vejam, o motorista aqui quis carregar numa caminhonete o que gastaria um caminhão para transportar, né? Até hilária a situação, mas essa é a realidade que a gente costuma ver aí. Hipótese nenhuma, isso seria adequado. Lógico que o risco aqui oferecido tanto a ele quanto aos outros condutores é muito, porque parte dessa carga pode cair atingindo alguém que esteja atrás ou dos lados, é o próximo a esse veículo. Em relação a passageiros alterados ou inquietos, isso é muito comum acontecer com crianças, né? Até mesmo adultos, quando não tem um certo comportamento para andar de carro. É interessante que o condutor esteja orientando os passageiros ocupantes do veículo quanto a barulho, briga, conversa alta, que podem estar assustando ou distraindo o condutor, e isso certamente pode oferecer riscos aí sim, com certeza. E condição adversa motorista. Quais são as condições relacionadas ao motorista aqui nesse caso? Sono, fadiga, cansaço, preocupação, nervosismo, ansiedade, euforia, embriaguez, drogas. Vejam que são muitos os casos aí que podem estar afetando o motorista. Eu ainda costumo brincar com o pessoal, né, quando eu estou dando aula em sala, né? Dívidas também, né? O condutor endividado, ele pensando nas contas que tem que pagar, é complicado. E qual que é o resultado disso? É isso que a gente está vendo a figurinha aqui, o motorista estressado, brigando por causa de qualquer coisa, chega a esses cúmulos aí, né, de partir para agressão física. Outro caso aqui, ó, condutor totalmente embriagado, olha. Isso é realidade no trânsito, é coisa que a gente mais vê. Então, ter a humildade. Você, condutor, principalmente em deslocamentos mais longos, viagens mais longas, vai sair com a sua família, saiba observar, tenha a prudência de observar se você está com algum desses problemas e fazer o quê? Procurar outra pessoa habilitada que possa estar conduzindo o veículo, até mesmo mediante a sua orientação. Às vezes você tem um filho mais jovem ou a esposa, não tem tanta confiança nessa pessoa pela inexperiência com a rodovia, mas eu vou dizer uma coisa. Vale mais um pouco experiente, prudente, do que o muito experiente, imprudente ou negligente. Tá? Então, pensar nisso e aplicar o que nós vimos aí dentro dessas condições. Nós vamos falar nessa aula sobre tipos de colisões. No vocabulário popular, é comum as pessoas dizerem que o veículo bateu no veículo da frente, ou bateu no veículo de trás, ou bateu, né, lateralmente no veículo, no cruzamento. E esse bater, num termo mais técnico, é chamado de colidir ou colisão. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Tipos de colisões. Nós vamos apresentar aqui, primeiramente, 6 tipos de colisões mais comuns, que são os mais abordados em prova. E numa próxima videoaula eu vou estar falando aí de outros tipos de colisões não tão comuns
E isso já é um assunto para uma ocasião futura. Vamos lá. Tipos de colisões, começando falando sobre a colisão com o veículo da frente. O que pode ser feito para evitar que você colida ou bata na traseira do veículo da frente? Regra número 1 e principal regra para evitar esse tipo de colisão: manter distância. É chamada de distância de segmento ou distância frontal. Essa distância ela é medida em tempo e não em metros. Ela é medida em segundos. Olha, 2 segundos é a distância que você deve preservar em relação ao veículo da frente. Como é que é possível medir a distância em metros? Aqui embaixo nós até temos uma ilustração mostrando isso para a gente. Observe, nós temos aqui o veículo azul e o veículo amarelo. O motorista desse veículo azul, ele tem a preocupação, nós podemos observar isso aqui no balãozinho de pensamento do condutor, né? Ele tem a preocupação de manter a distância em tempo em relação ao veículo da frente. Como é que ele faz isso? Ele usa um ponto de referência qualquer. Nesse caso aqui, ele está usando a árvore como referência. Observe, o motorista do veículo azul esperou que o veículo da frente passasse por essa referência, que nesse caso é a árvore, e aí então ele começou a contar 51, 52, no 53 é que ele vai passar por essa árvore também. Sendo assim, ele estará mantendo a distância regulamentar de 2 segundos. Uma segunda regra é ficar atento aos sinais emitidos pelo veículo da frente. Ficar atento aos sinais emitidos pelo veículo da frente. Observem que também nessa figura que o motorista está atento ao sinal de seta do motorista do veículo da frente. Aqui o veículo da frente está dando seta e esse motorista do cabelo amarelo aqui, né, ele está observando a sinalização emitida pelo veículo da frente. Uma terceira regra aí é observar o trânsito à frente do veículo que o precede. O veículo que o precede é esse veículo que está à sua frente. Observar o trânsito à frente desse veículo é você estar atento ao que acontece lá na frente dele, olhando pelas laterais desse veículo da frente ou olhando através dos vidros dele, ou seja, procurando antecipar-se a um risco ou uma situação de risco, uma situação qualquer, não precisa necessariamente ser uma situação de risco, que possa vir a acontecer lá na frente, sendo assim, estando preparado com antecedência para uma possível parada emergencial. O segundo tipo de colisão abordado aqui é a colisão com o veículo de trás. O que você pode fazer para evitar colisão com o veículo de trás? Regra número 1. Não parar bruscamente. Se você para o seu veículo de forma repentina, de forma brusca, de forma inesperada, a chance de alguém colidir na traseira do seu veículo é enorme. Conforme podemos ver aqui no desenho, o condutor do veículo azul, esse veículo da frente, parou de forma inesperada e o que aconteceu? O motorista do caminhão não conseguiu parar a tempo, colidiu com a traseira dele. Então, não parar bruscamente, a não ser, é claro, que ocorra uma situação de extrema urgência. É o caso de uma criança atravessar de forma inesperada a frente do seu veículo, aí tudo bem. Outra coisa, definir o trajeto e sinalizar com antecedência. Definir o trajeto é saber para onde vai, não ficar na dúvida, não deixar para escolher ou sinalizar em cima da hora. O ideal é sinalizar com antecedência. Observem que aqui existe até a figura aqui do veículo já sinalizando com a seta e está aqui de seta, é uma dica gentil, né? Ou seja, legal isso aqui. É uma forma incentivadora de estar trabalhando com essa questão disciplinar aí do condutor. Inclusive, até chamar a atenção aqui que seta ou luz indicadora de direção, que é o termo técnico, é algo que tem sido pouco utilizado pelos condutores e, quando utilizada, tem sido utilizada de maneira incorreta ou inadequada. Portanto,
chamar a atenção e puxar a orelha do pessoal, principalmente os já habilitados, aliás, os habilitados, né? Principalmente não, porque quem ainda não é habilitado não pode dirigir, é claro. É isso aí, está trabalhando com a seta de maneira correta, com a devida antecedência. Outra coisa, facilitar a ultrapassagem. Para evitar que outras pessoas colidam com a traseira do seu carro, é muito simples. Evite que outras pessoas andem coladas atrás do seu carro. E como é que você pode fazer isso? Incentivando e facilitando a ultrapassagem desses veículos. Assim que tiver a oportunidade, observe o trânsito no sentido contrário, procure encostar o seu veículo dentro da medida do possível, facilitando e incentivando a ultrapassagem desses veículos que vêm atrás. Outro tipo de colisão é a colisão frente com frente. É um tipo de colisão que envolve alto potencial agressivo. Uma colisão frontal soma-se, ou numa colisão frontal, soma-se a velocidade do seu veículo com a velocidade do veículo que vem em sentido contrário. Se você tiver 80 por hora e o veículo que vem em sentido contrário 80 por hora, a colisão ou impacto vai ser de 160 km por hora. É uma colisão muito forte, onde a possibilidade, a chance de sobrevivência realmente é muito pequena. Portanto, todo cuidado com esse tipo de colisão é pouco. E o que fazer então para evitar uma colisão frontal? Primeiro, só ultrapassar com segurança e onde for permitido, claro. Os feriadões acontecem aí, a intensidade do trânsito aumenta e é muito comum a gente ver ultrapassagens forçadas, ultrapassagens em locais não permitidos, o que acaba ocasionando em acidentes e acidentes graves. Inclusive, a grande maioria dos acidentes com vítimas fatais, eles acontecem em razão, em consequência, de ultrapassagens executadas de maneira imprudente, negligente, muitas vezes fora do local adequado ou contra o que a sinalização regulamenta. Então, ultrapassar somente com segurança e em local que seja permitido. Entrar nas curvas com velocidade moderada é outra atitude que pode ser adotada pelo condutor. A colisão frontal dentro das curvas acontece por quê? O motorista entra com velocidade excessiva, perde o controle da direção ou perde o raio da curva, não consegue manter-se dentro da sua mão de direção, acaba atingindo a contramão e colide frontalmente com quem vem em sentido contrário. Outra coisa é respeitar os limites de velocidade da via e demais condições. Limites de velocidades da via é o que está regulamentado em sinalização. E demais condições envolve aí condições climáticas, o tempo, chuva, cerração, neblina ou qualquer outra situação que venha ocasionar aí numa situação de risco maior. O próximo tipo de colisão é a colisão nos cruzamentos. Antes de falar qualquer coisa sobre colisão nos cruzamentos, eu quero vir aqui na observação afirmando que 1/3 dos acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos. Não se esqueçam disso. 1/3 dos acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos. O que pode ser feito então para evitar a colisão nos cruzamentos? Primeiro, reduzir a velocidade ao transpor o cruzamento. Mesmo que a preferência seja sua, mesmo que o semáforo esteja verde para você, ou seja, está a seu favor, ainda assim, passe no cruzamento com velocidade moderada e com atenção redobrada. Quem nunca ouviu falar sobre o fato de alguém ter avançado um sinal vermelho do semáforo? Outra coisa, olhar para os dois lados, porém, primeiro para a esquerda. Por que eu tenho que olhar primeiro para a esquerda? Porque num cruzamento, se a via transversal for de sentido duplo, você tem mão de direção que vai e mão de direção que vem. Observem, ao cruzar essa pista, a faixa de trânsito que você atinge primeiro é de quem vem da esquerda. Portanto, olhar primeiro para a esquerda. Aproximar-se com o pé no pedal de freio. Por que eu tenho que aproximar do cruzamento com o pé no pedal de freio? Mesmo que você não aperte o freio, mesmo que você não utilize
os freios do veículo. Você deve estar com o pé posicionado no pedal de freio para eliminar o chamado tempo de reação. O que é o tempo de reação? O tempo de reação é o tempo em que o condutor demora do instante que ele vê o perigo até ele levar o pé no freio, ou seja, é o tempo que ele demora mesmo para reagir. Por isso é chamado de tempo de reação. Observem, no momento que você está lá com o pé no acelerador, você viu o perigo, tirou o pé do acelerador, levou no freio, isso chama-se tempo de reação. A partir do instante que você aciona o pedal de freio, aí já é tempo de frenagem. E quando você soma o tempo de reação com o tempo de frenagem, você tem o tempo total de parada. Especialistas afirmam que uma pessoa em condições normais, ou seja, descansada, uma pessoa que está todos os seus quesitos físicos e psicológicos favoráveis, ele executa esse tempo de reação em aproximadamente 1 segundo. Para ser mais preciso, 3/4 de segundo. Podemos aí arredondar esse tempo para 1 segundo. E 1 segundo, a uma velocidade de 80 km por hora, equivale a mais de 16 metros. É claro que você não vai estar entrando num cruzamento a 80 km por hora. Mas se a gente usar essa matemática aí em velocidades mais compatíveis com situações de cruzamento, vocês vão ver que ainda assim o veículo avança alguns metros dentro deste 1 segundo, esse mísero 1 segundo. Portanto, a gente já deve aproximar do cruzamento com o pé no freio para eliminar esse 1 segundo, para a gente ganhar ou deixar de perder esse 1 segundo em caso de ter que parar o veículo repentinamente. Aqui a gente fala sobre colisão nas ultrapassagens. Por que acontece colisões nas ultrapassagens? Aqui a figura é bem sugestiva, né? Observem que a linha central aqui ela é uma linha dupla contínua, ou seja, proíbe a ultrapassagem em ambos os sentidos. E, no entanto, o nosso amigo aqui está realizando a ultrapassagem no trecho. O que acontece? Só ultrapassar em locais permitidos. Isso que a gente está vendo aqui, de forma alguma, pode acontecer. Observar as condições de segurança, espaço e visibilidade. Manter distância lateral, que é a distância entre o seu veículo e o veículo ao qual você ultrapassa. A distância lateral, para quem já estudou aí comigo nas normas de circulação, sabe que é ou equivale a 1,5 metro. E por último assim, dentro dessa sequência dos principais tipos de colisões que nós estamos abordando, nós vamos falar aí da colisão misteriosa. Levem bastante a sério o nome misteriosa e o termo misteriosa. Por que misteriosa? Porque as causas que levaram à ocorrência do acidente são desconhecidas. A perícia não sabe afirmar com razão exatamente o que aconteceu. Claro que eu achei aqui uma imagem na internet até bem hilária, né? Inclusive eu até gostaria de ouvir, né, a explicação do condutor para esse tipo de situação, que como é que ele conseguiu colocar essa caminhonete cá em cima nessa árvore, né? Ou seja, aqui é um tipo de situação que envolve a colisão misteriosa. As causas que levaram à ocorrência do acidente são desconhecidas. A colisão misteriosa ela tem algumas características particulares, exclusivas, que nos vão ajudar a identificá-la como colisão misteriosa facilmente através dessas características particulares. Primeira característica, envolve apenas um veículo. Falou lá na sua prova, colisão que envolve apenas um veículo é, sem dúvida, a colisão misteriosa. Não tem outra. E é um acidente grave. Acidente grave por quê? Porque geralmente ele vai resultar em vítima fatal ou gravemente ferida. Por quê? Porque se a vítima sobreviver e estiver em boas condições, ela vai contar o que aconteceu. E contando o que aconteceu, deixa de ser misteriosa. Concordam? Beleza, então estejam atentos aí, ou atentos a essas características. É o tipo de colisão que envolve apenas um veículo, é um acidente violento, normalmente com vítimas fatais ou gravemente feridas.